It's so long. Olá, nós somos alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, somos alunos do curso de Matemática. Estamos gravando esse vídeo para fazer um trabalho obrigatório da disciplina de Física Básica 2. Eu sou Thaisa. Eu sou o Luan, e esse trabalho se divide em 3 tópicos. O professor pediu que a gente fizesse experimentos sobre a refração da luz, a reflexão da luz e também que fizéssemos o motor elétrico. It's so long. Olá! Agora a gente vai falar de um fenômeno chamado refração da luz, que ocorre quando um raio de luz ele passa de um meio para outro, né? Ele atravessa uma fronteira. E o que acontece? No nosso experimento de hoje, a gente vai falar do meio 1, que a gente vai estar chamando do ar, é o meio ar, né? E o meio 2, que é a água. Então a gente vai colocar um objeto nesse copo, né? Vai colocar a água e a gente vai conseguir ver esse acontecimento que é a refração da luz. Antes disso, eu queria falar um pouco sobre o que seria índice de refração. Índice de refração da luz, na verdade, é um quociente, né? Que eu chamei de N aqui, que é igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio que a gente está trabalhando, né? E o que acontece? Esse valor, quanto maior ele, maior vai ser o desvio e a deformação e a refração que vai acontecer no outro meio, né? No objeto ou no raio de luz. Então agora a gente vai estar vendo isso praticamente. Então agora eu vou colocar a água, né? Que vai ser o nosso meio 2. E se vocês verem agora, não está deformado o lápis, né? Eu movimento ele normalmente, está bem normal. Acrescentando a água, vocês vão ver logo que ele deforma, né? Ocorre a refração da luz. Então, o que acontece? Parece pra gente, né, que o lápis está quebrado. Então, se eu movimento ele, ó, assim, normal, ele vai ficando meio deformado, né? E o que acontece nesse caso? A gente, se a gente considerar uma reta normal perpendicular, que é essa daqui em roxo, né? Essa reta, junto com o raio de luz, que no nosso caso é o lápis que a gente usou, forma um ângulo, né, dessa normal aqui, ó, superiormente até o objeto, e esse ângulo a gente chama que é um ângulo de incidência, né, que é essa partezinha que é o do raio de incidência. O ângulo que está no meio 2, que forma da reta normal com o objeto aqui embaixo, a gente chama que é o ângulo de refração, né, que é o ângulo do raio refracionado. Bom, dando continuidade ao que o Luan estava falando, nós temos a lei de Snell. E a lei de Snell, ela estabelece uma relação entre o índice de refração do meio 1 e o índice de refração do meio 2. Como que é essa relação? O N1 é o índice de refração do meio 1. O I é o ângulo de incidência. O N2 é o índice de refração do meio 2. E o R é o ângulo de refração. Bom, como é que a gente vai observar isso melhor? Aqui bem pertinho. Nesse caso, é claro que a gente está em condições não exatas, né? Nós estamos num laboratório e tal. Mas, com alguns erros, a gente consegue, com uma margem de erro, a gente consegue observar certinho. Por exemplo, que aqui, o ângulo de incidência, ele está em torno de 30 graus. Ó, a gente vai começar a contar a partir da reta normal. Então, a gente vai aqui, 10, 20, 30. Eu não sei se vocês conseguiram ver direitinho. O ângulo de refração, ele já está, ó, até a gente fez a continha aqui. O ângulo de refração, ele já está, deixa eu ver como uma maneira que eu possa, mais ou menos, deixa eu chegar aqui do lado, 20 graus, ó. Por exemplo, a gente começando a contar daqui da normal, então a gente observa 10, 20. Bom, é claro que a gente poderia medir outros ângulos, era só movimentar o lápis de outras maneiras, né? Tem que colocar ele certinho aqui e a gente poderia observar outras angulações. Bom, nós fizemos o cálculo para esse primeiro exemplo que eu dei para vocês, onde o ângulo de incidência ele foi 30 graus e o ângulo de refração foi 20 graus. Nós podemos observar que, sabendo que o ângulo
que o valor de refração do meio 1, que seria o ar, é 1, e do meio 2, que nesse caso seria a água, é aproximadamente 1,33. Então, fazendo a continha de 1 vezes o seno de 30 e de 1,33 vezes o seno de 20, nós podemos observar que, mesmo com a nossa margem de erro aqui do experimento, nós podemos observar que está quase igual, aproximadamente igual, 0,5 e 0,4549. It's so long. Então, agora o Luan vai explicar um pouquinho pra gente sobre o nosso experimento da reflexão. Nós utilizamos os seguintes materiais: um laser vermelho, um transferidor, um pedaço de espelho, né, pode ser quebrado também, e uma folha em branco, onde nós marcamos já com o transferidor, com uma caneta, a angulação que eu vou utilizar, que foi de 30 graus. Vou chegar um pouquinho mais perto, porque daqui a gente não tá conseguindo ver direitinho. Ó, tá Então aqui. eu marquei a angulação já de 30 graus, depois a gente vai mostrar com o transferidor. Então agora vamos ver que funciona, né, o experimento. Então aqui a gente coloca o espelho no centro e a gente vai ligar o laser. O que acontece? Quando o raio de luz incide no espelho, ele reflete e sai com o mesmo ângulo. Então a gente tem um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. A gente consegue mostrar. Nossa, tá dando pra ver direitinho. Então, no caso, como é que você marcou aí? É teta 1 e teta 1 linha. Eu botei teta 1 Isso. e teta linha. Igualzinho. Que eles são iguais. Ó. Perfeito. Agora eu coloquei o transferidor pra gente ver ainda melhor. Então aqui, ó, eu tracei aquela normal no ângulo de 90 graus. Pra cá eu espacei 30 graus e pra cá também. Aí tá batendo em 60 graus e 120. Vamos ver. Ó, novamente, né? É porque eu tô tremendo, mas quando eu incido com o raio, ele reflete com o mesmo, sai com o mesmo ângulo. Isso, aí nós colocamos aqui o exemplo de 30 graus, mas essa lei ela serve para qualquer grau, né? Se o ângulo de incidência ele fosse maior, no caso 40 graus, o ângulo refletido seria o mesmo, né? Nós pegamos apenas o 30 graus como um exemplo. Dá para ver direitinho. It's so long. Bom, então esse aqui é o nosso experimento. Essa aqui é a nossa bobina. Nós fizemos com um fio de cobre esmaltado, sendo que nessas pontinhas, né, como ele é esmaltado, a gente precisa descascar ela um pouquinho. Então a gente usou a lixa, né, para lixar ela nas pontas. Aqui nós temos o ímã, né, o suportezinho para as pilhas. Essas pilhas aqui estão só para dar um apoio mesmo. O suportezinho para as pilhas. E aqui a gente fez descascou a pontinha do fio. E a gente enrola aqui no papel laminado para dar o contato, tanto de um lado quanto do outro. Bom, essa parte aqui de dentro, ela é um potinho de margarina, né, material reciclado, que a gente apenas decorou. It's so long. Olá, agora a gente vai mostrar o experimento, a gente fazendo um eletroímã. Bom, então aqui, o que a gente fez? Deixa eu ver se é pra ver, dá. A gente enrolou no parafuso, né? Parafuso, o fio de cobre esmaltado. E aí, novamente, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Dá, novamente, nós lixamos as pontinhas, porque para dar o contato. Temos aqui uma pilha, a mesma pilha que a gente usou no outro experimento. E aí, bom, o parafuso assim, ele não tem nenhuma... Só baixa um pouquinho aqui, isso. O parafuso assim não tem nenhuma função de ímã, né? Não gruda nada. Só que quando a gente pega a pontinha
do fio, coloca nos polos da pilha, né, no positivo e no negativo, esse parafuso, ele se comporta como um ímã. Né? Deixa eu melhorar aqui. É porque... Isso. Agora vai. Ó, tá vendo? Ó, ele se comporta como um ímã. Então, o que a gente está fazendo aqui é um eletroímã. É claro que a gente deveria ter fita isolante, né? No momento a gente não tem. Porém, a gente consegue observar esse comportamento. Ó, conseguem ver? Deixa eu ver se tá dando para enxergar direitinho. É isso. It's so low.